E o que que a maternidade trouxe para você como cantora? Deve ser um desafio enorme estar grávida, né, a gente escuta que as cantoras que muda, os hormônios, mudam, afrouxam a musculatura, alguma coisa assim. Você cantou grávida? Eu Você cantei. fez uma pausa? Como é que foi? Eu descobri que eu estava grávida 2 dias antes de começar os ensaios para os Capuletos e Montecchios que eu fiz aqui no Teatro São Pedro em 2022, Teatro da Vertigem. com o Antônio Araújo, do Teatro da Vertigem, que foi maravilhoso, inclusive com a minha situação. Eu comecei os ensaios, eu nem contei, porque eu não tinha contado pra ninguém, eu e meu marido sabíamos. Eu não estava nem sabendo o que eu ia fazer com isso, eu queria engravidar. Eu estava muito feliz, mas eu estava me sentindo muito mal. Assim, eu tive um primeiro trimestre de gravidez terrível, terrível. Eu tenho até lembrança do mal que eu passei, assim, do tanto que eu me sentia enjoada, sem energia, pessimista, cansada. Mas eu queria muito cantar, é um papel muito lindo. Eu sou muito fã do Antônio, o maestro Alessandro Sangiorgi, eu sou muito fã, e aí eu queria muito fazer esse papel. Eu tinha me preparado já pra ele, porque a gente ia fazer em 2020, Era Julieta, né? Julieta, e cancelou por conta da Da pandemia. pandemia. Daí quando ele voltou pra mim em 2022, eu estava me preparando muito. E aí, de repente, eu estava me sentindo muito mal, mas eu falei: "Não, eu vou cantar. Vou cantar, eu não posso não cantar". E aí eu cheguei no teatro e eu demorei uns dias até eu contei para o diretor quando ele me disse que na cena final eu ia ser enforcada, e eu ia ter que ser presa pela barriga na segurança, né. E aí eu falei: "Ixi, eu não sei se eu posso fazer isso". Daí eu contei que eu estava grávida, levei o vídeo da segurança para o médico, deu tudo certo, estava tudo certo. Mas você sabe, eu tinha muito medo. Foram meses de medo pra mim, porque primeiro foi a minha primeira ópera muito demandante desde a minha cirurgia na prega vocal. Depois eu estava grávida, e uma grande amiga minha engravidou comigo e acabou infelizmente perdendo o bebê. Então eu estava paranoica, Uhum. e é isso, assim, eu estava fazendo um ser humano dentro de mim, estava muito meu corpo estava muito ocupado, eu não tinha Tava como me demandando ocupar com outra energia. coisa, né, estava produzindo um rim, não dava pra cantar, né. Mas eu queria cantar e produzir o rim ao mesmo tempo, então foi difícil, a crítica caiu matando, né, "Carla não tem técnica, não tem energia", tem mesmo, vou fazer o quê? Então eu acho que isso foi super difícil pra mim, mas foram meses muito difíceis, apesar de eu ter hoje eu olho pra trás, eu acho que talvez se eu soubesse onde eu ia estar hoje, talvez eu não tivesse feito, mas eu também acho que eu não estaria Se não hoje onde tivesse passado. exatamente. Eu passei um desafio, mas eu acho que valeu a pena também por tudo que eu aprendi lá dentro, né, com esse time maravilhoso de direção, e se Deus quiser volta os Capuletos e eu posso fazer, assim, Em outra baby free. fase, né. Gente, gerou um rim cantando. É. Que rim maravilhoso Exatamente, esse que você gerou. exatamente, Não só um rim, mas uma menininha completa que exatamente. deve ser muito maravilhosa, né. Você canta pra ela? Canto o dia inteiro, e ela pra mim. Você falou dessa cirurgia algumas vezes, você tinha um problema que não foi adquirido por causa do esforço do canto. Não. Era uma questão Era na genético. genético, assim, da Eu acho prega. que ele era eu acho que ele era uma mistura entre genética, porque eu Uhum. tinha mesmo uma parte da prega que vibrava menos, mas ele também era uma questão de costume de fala. A gente aprende a falar com referência dos nossos pais, né. E a minha mãe tem uma voz muito apertada. Minha mãe é Hum. quase rouca hoje. Apertada é Tipo, que "É!". Hum. E meu irmão também fala quase rouco hoje, porque eles falam muito alto, mas sem uma ressonância bem colocada, sabe, sem um apoio, sem uma respiração. E eu aprendi a falar assim, né, por imitação também. Então eu tinha edema nas 2 cordas, e vinha por baixo, então ele era até um pouco difícil de ver na câmera, e me atrapalhava bastante. Mas eu acho que também muito psicologicamente e emocionalmente, porque a prega ela inchava e desinchava, e eu não tinha muito como controlar o tamanho que ia estar no dia do show. Agora é uma decisão super difícil encarar uma cirurgia, né. No seu Foi instrumento de difícil na vida, de época. trabalho, porque acho que não é só trabalho, é vida, né. Foi difícil na época, mas olha, é chocante a quantidade de colegas que já fizeram. Chocante. Toda vez que eu conto pra uma pessoa nova, ela fala: "Ah, eu também já fiz". Eu falo: "Nossa, gente, eu passei um drama, você ficou mas um anos drama, eu fiquei achando. anos achando meu drama, meu Deus, minha voz, Depois que eu fiz, eu não queria contar pra ninguém, porque eu não sabia se, enfim, eu ia conseguir cantar novamente, né. "Ai, meu Deus, eu não vou contar, porque vai que vão ter um preconceito".
Tá aí. E quando foi? Libertada. Libertar. E quando foi? Você falou, depois que eu fiz a cirurgia, eu não sabia se eu ia conseguir cantar novamente. E como foi a primeira vez depois da cirurgia que você fez? E aí deu certo. Horrível. A primeira vez que eu falei, depois da cirurgia, foi maravilhosa. Porque eu acordei e falei, bom dia, bom dia. Nossa, não faço nenhum esforço. Eu consigo cantar assim, bem baixinho, bem pianinho. Que maravilha. Mas aí eu fui cantar, menino. Era o Tarzan, assim. Aí eu assim, ai meu Deus. Drama. Demorei, porque com a lesão, eu precisava usar todos os músculos que você imagina pra fechar minha prega, porque ela não fechava sozinha. Então era a língua, era a musculatura extrínseca, era a laringe, era uma quantidade de músculos inconscientes. E aí, quando eu voltei a cantar, todos eles queriam operar, mas a minha prega fechava sozinha. Então eu fazia assim, ó. Não. Eu levei 1 ano e meio. Você reorganizou tudo. Eu falo que foi Gente, tipo renascimento, né? foi um renascimento. E quando eu cantei a Julieta, a sensação que eu tinha é que eu estava produzindo um feto e que eu estava com um feto Na garganta. na garganta. Que eu tava no caminho certo. Mas eu não tinha energia e 2, eu não tava segurando a direção do meu carro, sabe? E tem essa questão dos hormônios da gravidez, não tem? Tem. Também que afrouxam a musculatura ou deixam... Dizem. Dizem. Isso eu não senti tanto, porque Tá. era tudo tão novo pra mim. O que a maternidade me trouxe foi um nível de não eu, de dissolução do ego, assim mesmo, gigante. E eu acho que isso, artisticamente, é um baita de um... Porque você faz um exercício forçado de altruísmo que vai além do que você acha que é o seu limite, desde o parto, né? Até agora, né? O cansaço, tá com uma criança, acordar durante a noite, continuar amamentando, colocar a criança na sua frente o tempo todo, né? E você fala, nossa, não é o meu umbigo a coisa mais importante do mundo. Ai, gente, não, isso não é meu umbigo a coisa mais importante do mundo, Senhor! Que alívio! Que alívio, né? É tão difícil, mas ao mesmo tempo, quando você vai pro palco, você fala, eu sou só um ser humano aqui cantando. Eu vou dar o que eu tenho pra dar. Nem mais, nem menos. Falando em família, você falou que seus pais, né, que super curtiam essa música, no começo ficavam, não, vai lá fazer tua DM, canta ali, mas volta pra DM. Vai, canta ali e volta pra DM. Hoje, quando a sua família te vê no palco, e eu quero saber, eu sei que a sua criança é pequenininha, mas ela, depois você responde se ela já te viu, assim, nesse estado de plenitude, no palco, assim. Mas eu queria saber primeiro como a sua família te vê hoje, quando te vê viajando o mundo, aplaudida, com uma carreira super consolidada. Eu acho que eles ficam felizes. Eu acho que a primeira vez que meu pai me viu no palco, ele deu uma derretida. Ele era a pessoa que mais queria que eu tivesse uma outra carreira. Por medo mesmo, eu acho, né? Mas acho que no fundo, ele queria que eu cantasse. E ele sempre chora. A minha mãe também. Eu acho que eles ficam felizes. Meu irmão é também um grande apoiador. Acho que eles ficam felizes. Eles vão agora assistir, tão bravos que não tem ingresso. Produção. Porque né? nota, né? Gente, Produção. teatro municipal com uma ópera. Ah. E a sua filha, ela já te viu no palco, assim, cantando, pequenininha? Sim, o primeiro concerto que eu fiz depois que ela nasceu, eu fiz com ela no colo. Ai, que E esse concerto que vocês mostraram aqui, ela tava na plateia e a gente teve que recomeçar, porque ela estragou o concerto. Ela chorou. Ela falou, mamãe, quero mamar! Maravilhoso. E aí tiveram que retirar do teatro, porque ela é escorpiana e ela não ia... Determinada. É assim, você pode querer Determinada. cantar, mas eu quero mamar, entendeu?